Dantas, bem-vindo ao Águas de Aruanda. Hoje vamos abordar o tema Arcanjo Miguel. Você pode também clicar no nosso canal do YouTube. É só se inscrever e compartilhar também os assuntos que tem da espiritualidade. Primeiro vou falar sobre a questão dos hertz, da vibração. Sempre que vocês forem fazer algum estudo da espiritualidade, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Eu trouxe aqui uma taça de cristal, onde trabalha também as notas musicais de elevação, para que quando a gente for fazer algum estudo, quando for fazer alguma canalização, possa acessar também seres de alta vibração e não de baixa, porque isso é muito importante. Existe uma tabela de hertz que vai de 0, até 800, que já é o topo assim da espiritualidade. A partir de 400 começamos a vibrar na sintonia do amor. Isso aqui, por exemplo, você consegue harmonizar. Vocês estão aqui, isso eu já estou harmonizando o ambiente para que todos possam compreender melhor a vibração do Arcanjo Miguel, que trabalha na 13ª dimensão. Então, precisamos elevar mesmo nossa consciência para expandir e entender melhor isso. Porque nós estamos aqui na 3ª dimensão e em busca da 5ª dimensão. 5ª dimensão é aquela que você vibra na saúde, vibra na gratidão, vibra no amor incondicional, diferente da 3ª, que a gente vibra na reclamação, na doença e tudo que a gente vem batalhando para afastar das nossas vidas. E esse ano de 2019 é um ano muito forte energeticamente, por isso que a gente tem que vibrar sempre acima de 400 Hz para conseguir avançar isso que a gente está buscando há séculos e séculos. Estamos tendo a oportunidade aqui e agora. E vamos falar do Arcanjo Miguel. Quem é Arcanjo Miguel? Tão famoso, entre os católicos, entre alguns evangélicos, entre os esotéricos também. E é muito interessante algumas abordagens na literatura e na literatura sagrada mesmo, nos livros sagrados, apócrifos. Vou trazer um pouco antes o estudo dos anjos. Existe angelologia ou angelologia que estuda os anjos. É um assunto também muito abordado pelo Cabala. E o que é anjo? A palavra anjo tem origem no latim angelos e no grego angelos, significa mensageiro de Deus. A palavra arcanjo é derivada do grego arche, que significa primeiro, principal ou chefe, e angelos, que significa mensageiro de Deus. É bom a gente frisar que existe uma hierarquia angelical. Não é que o anjo é mais forte do que o arcanjo, não, são atribuições. Os anjos estão mais próximos a nós, existem bilhões de anjos. Tem pessoas que têm o anjo do nascimento, o anjo da apresentação para o conselho kármico, tem o anjos do amor, anjos de proteção, e sempre que a gente invoca, vem uma falange de anjos nos ajudar. Os arcanjos já têm uma outra estrutura na hierarquia. Poderíamos dizer que o arcanjo está acima do anjo, mas não, porque ele é o chefe do anjo, entende? Eu vou falar um pouco sobre essa hierarquia para vocês entenderem. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, Mateus ele já define: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. É uma passagem de Jesus e ele fala nitidamente assim de anjos. E vocês verificam que eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês irem também vendo. Na própria arte eles colocam anjos de asas, mas isso tudo vem mudando ao longo da história. Pode aparecer uma luz para vocês dizendo que é um anjo, uma voz, apenas um clique assim no seu ouvido, pode ser seu anjo. A gente, ser humano, precisa do signo linguístico para entender que é um anjo. Eu mesmo, às vezes, quando eles querem dizer que é um anjo, eles aparecem com as asas, às vezes só as asas, só para eu entender que ali é uma estrutura angelical. E aí depois pode ser numa cor também. Eu já sei que Arcanjo Miguel é azul, porque no meu signo linguístico eu sei que ele é do primeiro raio, do Elmória, então aparece azul. Se aparece o verde, eu já sei que é Rafael, do 5º raio, da quinta-feira. E aí vai você formando o seu linguajar da angelologia, aquilo que você está buscando nos seus estudos. Ainda nos Salmos de Davi também falava muito de anjos. Pois em teu favor ele ordenou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. Sempre na figura de quê? De proteção. A gente, quando quer pedir alguma coisa, pede ao arcanjo, pede ao anjo, a gente precisa ativar. Eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa mesmo, eu quando saio de casa,
pego o carro, eu já começo a invocar Arcanjo Miguel. Você precisa ativar. É como se a gente precisasse mesmo falar para ativar a comunicação, porque eles estão aí soltos no mundo paralelo, protegendo, mas a gente precisa chamar, clamar, senão não existe oração, né? Tem gente que diz assim, ele já sabe que eu preciso, então eles que cuidem. Não é assim. Eles respeitam tanto o nosso livre-arbítrio que por isso que a gente precisa da oração, precisa acender uma vela. Muitas vezes a gente precisa de vela. Algumas pessoas não, mas algumas sim. Eu mesmo gosto de acender a vela. É a comunicação. Não para eles que eles já são evoluídos, não precisam, mas para mim. A vela é para me iluminar e para eu entender que quando eu olhar para aquela vela ali, eu fiz uma ativação. E que quando a vela está queimando, tem um significado. Se a vela queima, às vezes a vela de 7 dias queima em um dia, queima em 2 dias. Tudo isso é um estudo, existe o estudo das velas. Eu vou trazer em breve aqui para vocês uma apresentação sobre cores de velas, o que acontece quando a vela queima, quando não queima, quando apaga. São sinais dos santos, dos anjos, dos orixás, dos guias, dos pretos velhos, de quem você elege como egrégora também. Porque a gente elege, né? Desde que nascemos. E sem preconceito, é isso que a gente está pregando aqui no Águas, não ter preconceito e parar de julgamento. O que eu estou falando aqui também pode ser o seu ponto de vista, pode ser o meu, mas a gente vai chegando a um senso comum e também de respeito de um para o outro. Eu trouxe o que eu estudei com base na Cabala, com base na angeologia e com base também na minha formação, a princípio, católica. Sempre, desde criança, eu era que ensinava os meninos para a primeira comunhão. Até os 18 anos eu lia muito Bíblia e eu tenho esse estudo dos Evangelhos, dos Salmos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e eu trago um pouco dessas histórias agora para vocês. Esse aqui é Abraão, conhecido como pai da fé. Abraão, ele já era muito idoso, então ele não poderia ter filho com sua esposa. E aí, acredito que Sara, né, sua esposa, quando ele tinha 99 anos, aí Deus disse que ele seria pai. E ela tinha 89. Então ela teve o filho Isaac com 90 anos. Imagine isso, né? Então o único filho, o filho que mais amou, porque como ele não poderia ter filho com ela, então ele poderia, pela lei, ter filho com as servas. E ele foi tendo filhos com as servas, mas aí Deus iluminou e disse, você vai ter um filho com Sara. E ele teve esse filho Isaac, e para provar a fé, quando ele tinha 100 anos, e a contagem é diferente, né? Isso daí é bom falar que eram outros tempos, alguns viveram centenas de anos, é diferente de nossa estrutura física daqui. E veio uma voz e disse que ele tinha que sacrificar esse filho. Imagina, ele passou a vida toda querendo ter um filho com essa mulher que ele mais amava, de repente tem um filho, e aí vem a prova da fé de Abraão. E quando ele leva um filho para uma pedra e levanta o punhal, né, ou a faca, naquele tempo o instrumento, ele já ia sacrificar pela fé que ele demonstrou, por isso que era o pai da fé. E aparece o anjo. Por que eu trago essa história? Para você ver que nas passagens bíblicas sempre tem a figura de um anjo que protege, um anjo que fala. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. No fundo, na intuição dele, ele sabia, quem tem fé alcança, né? Ele sabia que não ia acontecer nada, mas ele foi servamente, e isso daí vocês entendem da melhor forma que vocês possam compreender essa passagem bíblica. Outra bem interessante, a gente fala muito de Daniel na Cova dos Leões, né? Não entende por quê. Daniel era um dos queridos, digamos, dirigentes lá de um rei e que tinha uma fé diferente da dele. E como sempre acontece a inveja. Hoje essa inveja que a gente sente também e que tem que ter cuidado. Eu estava até comentando hoje com uma amiga, que ela dizendo assim, que achava que o maior pecado era a vaidade, mas hoje ela vê que é inveja. Eu disse, é verdade, porque a vaidade você tem para você, a gula é para você, os vícios para você, mas a inveja você tem do outro. Você lança uma energia, você lança um olho tão forte que você quer destruir o outro. A partir do momento que você só está fazendo mal para você, está tudo bem, mas você está lançando inveja para outra pessoa. E veja o que acontece com Daniel. Tinham 2 invejosos lá que eram concorrentes, inclusive ele, como braço direito, como um dos sucessores desse rei, ele era visto como uma pessoa que tem muita fé também em Deus. E o que fizeram com que esse rei assinasse um edito, né? Edito, né? Que chama, que ninguém poderia professar a fé que não fosse daquele local, daquele rei. E o que acontece? Eles ficaram de butuca, né? De olho
em Daniel e viram Daniel no quarto orando, né, para o Deus dele lá. E quando ele estava de joelho orando, foram lá, prenderam e pelo edito lá, pelo decreto do rei, teria que ser jogado na cova dos leões. E aí surge essa passagem aí de Daniel na cova dos leões, só que Daniel tinha muita fé. E aí nesse momento que aparece um anjo, vocês vão ver algumas passagens de Daniel com um anjo. Muitos dizem que é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que já protege. Vocês vão encontrar em vários textos aí a figura do arcanjo Miguel dizendo que foi ele que protegeu dos leões. E no dia seguinte, o rei, né, com muita tristeza naquela noite, não dormiu direito, foi lá para ver. Você olha até aí nessa imagem os ossinhos, né, que era um lugar que jogavam as pessoas e os leões comiam. Quando chega, Daniel está lá e os leões todos mansos. Ele conseguiu, de fato, sobreviver. E aí tem a passagem também, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. É bem interessante essa história. E a outra história que eu vou passar para vocês sobre anjos também, e nessas passagens sempre falam que é Miguel, que é Gabriel e que é Rafael. São os 3 arcanjos citados na Bíblia. Os outros 4 que dizem que são 7 arcanjos de cada raio, mas os outros 4 pouco se fala, é mais em textos apócrifos também e na Cabala, mas os 3 arcanjos que nós sempre temos muito contato são esses 3. Arcanjo Miguel, conhecido, o nome Miguel significa quem como Deus, príncipe das legiões celestes também, e São Miguel Arcanjo, ele é conhecido na Igreja Católica como São Miguel, mas não quer dizer que ele foi santificado, beatificado, aquele processo de santificação do Papa, não. É um nome que foi atribuído a ele como São Miguel Arcanjo ou São Miguel, mas ele não é santo porque não viveu entre nós aqui no planeta Terra. É bom lembrar isso, porque às vezes a pessoa pensa que Miguel ele viveu como ser humano, não viveu. Ele já vem dessa falange dos arcanjos. Daniel, ele cita Miguel na Bíblia. A passagem de Miguel é 5 vezes citado na Bíblia. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:21. Contudo, eu te declarei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Judas, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. E Apocalipse 12:7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. E é bem interessante, não é? Sempre Miguel associado à luta, à destruição, a dragão, a espada. E eu vou falar dos símbolos já. Mas antes eu gostaria de falar de um livro de Urântia, que é muito interessante esse livro de Urântia. Inclusive eu tenho, revela os mistérios de Deus. E lá ele trata de Micael, ele fala, né? Como se fosse o Cristo. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo, Micael, filho do homem, filho de Deus. É muito interessante, porque algumas passagens, inclusive, diz que Miguel é Jesus. Isso daí é discussão doutrinária mesmo, de fé, e a gente não deve se apegar a isso, certo? O que importa é a gente seguir, cada um com sua fé, cada um com sua crença, e respeitar a do outro. Isso é uma questão do estudo dos anjos, vem algumas passagens confundindo que Jesus é o Miguel, que depois reencarnou como Jesus. Isso daí para mim e para vocês aí também que estão no estudo é importante saber a título de curiosidade, mas cada um segue no peito aquilo que quer, da fé de cada um. Miguel sempre vem com essa figura, né? Com o dragão embaixo, Satanás, né? Fala muito que ele está lutando contra Satanás. Muitas vezes também confunde Miguel com São Jorge, né? Porque a figura dos dois também tem um dragão, mas eles são inclusive os patronos do exército, né? Miguel e também o São Jorge. Então ele traz a espada,
a espada significando luta, a espada significa proteção, a espada significa justiça também, a balança significa o julgamento, né? A balança do divino sempre está lá pendendo para os nossos julgamentos mesmo. O dragão são os nossos pensamentos negativos, né? Muitas vezes o dragão somos nós, que às vezes não temos fé, que às vezes maltratamos os outros, a natureza, os animais. Isso é o dragão. A gente chama muito por Satanás. Satanás às vezes está dentro de nós, né? O nosso demônio, que a gente tem a sombra e tem a luz. E as correntes que nos aprisionam. Por isso que a gente pede para Miguel quebrar as correntes. As correntes estão no nosso pensamento também. As asas simbolizam o quê? Que ele está num patamar superior. As asas geralmente significam aquele que está próximo de Deus, que pode saltar, que pode voar, que pode resolver os nossos problemas também. O manto vermelho significa o amor de Cristo, o amor de Deus para nós. Esse vermelho vem simbolizar isso. Anjos do fogo azul porque é a cor de Miguel. Geralmente a espada flamejante dele é azul, e os anjos azuis, como eu disse, eles significam essa força aí da batalha. Como os anjos rosas também vêm na força de Rovena, os anjos do amor, tem os anjos da família. O primeiro raio, que é o raio que traz a força de Miguel, ele traz fé, estou até com a camisa fé, né? Força, poder, proteção e vontade divina. Quando você estiver fraquejando a fé, você segure a espada de Miguel, faça essa mentalização, imagine uma bolha azul tomando conta de sua casa, de onde você estiver. Às vezes até no trânsito, você está ameaçado, vem alguém que você tem medo. Imagine você, o seu carro, numa bolha azul. Vai passar que nem vai ver você, porque você decretou com a espada, com a força de Miguel. O Chohan, que é o mestre do primeiro raio, é o mestre El Moria, o arcanjo Miguel e o complemento divino Fé. Tem um Elohim Hércules e o complemento Amazona. E existe um templo também do arcanjo Miguel, mas tem um templo também do mestre El Moria, que é no Himalaia, na Índia. Mas o templo do arcanjo Miguel é esse aqui, plano etérico nas montanhas rochosas no Canadá. É bem interessante, né? O que é que tem esse templo etérico? Ele faz a sustentação do planeta na força de Miguel e diz que nesse templo tem as 4 direções. As 4 direções, os 4 pontos cardeais aí na força. E eu achei bem interessante isso, que é a linha sacra de São Miguel. Existem 7 santuários no planeta representando a espada de Miguel. Vocês já viram falar sobre isso? Veja que interessante. Que começa lá na Irlanda e vai até Israel. E veja a passagem de cada um, simboliza essa força aí. Vamos falar do primeiro. Eu rapidinho aqui só coloquei. Esse São Miguel na Irlanda, ele teria aparecido para São Patrício, para naquela época livrar do demônio, né? O demônio que a gente fala são os ataques, as guerras que tinham na época. E esses arcanjos, eles vinham, como ele veio para Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, desde criança, desde 13 anos, ouvia as vozes, e ela atribui também a São Miguel, que foi quem ajudou também a batalha. E ela sempre morreu queimada, mas ela nunca negou a fé e sempre disse que a voz vinha de Deus e não do demônio, certo? E ele foi construído aí o primeiro mosteiro, Rocha de São Miguel. Veja que bonito, né? Tem um segundo aí também, na Cornualha, na Inglaterra, é o segundo. É uma ilhota da Cornualha que na maré baixa se junta à terra firme. Nesse local, São Miguel teria falado com um grupo de pescadores, também atribuindo milagres nesse local. O terceiro, esse aí, Monte Saint-Michel, né? São Miguel, na Normândia. França, cruzando outra célebre ilha que também se junta à terra firme nas baixas marés. Em 709, o arcanjo apareceu, conforme a tradição, ao bispo de Avranches, Santo Albert, pedindo a construção do santuário, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, 1979. O quarto, São Miguel, em Piemonte, fica a cerca de 1.000 quilômetros de distância, no Vale Piemontês de Susa. Sua construção começou por volta do ano de 1000, e ao curso dos séculos foram sendo acrescentadas novas estruturas, como a hospedaria construída pelos monges beneditinos, já que o santo lugar ficava na rota dos peregrinos da Via Francígena, antiga estrada que ia da França para Roma. Dá vontade de conhecer todos, né? O quinto fica Monte Gargano, mais 1.000 quilômetros. Veja que interessante, 1.000, depois mais 1.000, né? E vem fazendo em linha reta, se chama também italiana, região de Apulia, mais precisamente no Monte Gargano. Ali uma caverna
de acesso muito difícil, se transformou em lugar sagrado e viu erguer-se o Santuário de São Miguel Arcanjo. Iniciado no longínquo ano de 490, ele marca a primeira aparição do Arcanjo Miguel a São Lourenço Maiorano. O sexto é na Grécia, veja que bonito, né? Deixando a Itália, a fascinante linha sacra de São Miguel chega ao sexto santuário, agora na ilha grega de Cime. Aqui o mosteiro alberga uma das maiores afígies do arcanjo que existe no mundo, com 3 metros de altura. Bonito, né? E o último, Monte Carmelo, em Israel, também termina num território israelense. O mosteiro do Monte Carmelo, em Haifa, o local é venerado desde a antiguidade, mas a construção do santuário cristão remonta ao século XII. Então, veja que interessante, após vocês olharem o 7, como ele faz uma linha também e atribui a espada de Miguel. Diz que é um ponto de proteção aí desses países, esse santuário de São Miguel. Essa é a linha sacra de São Miguel. Existe também o estudo dos chakras, que eu não vou me deter esse estudo aqui agora, mas o São Miguel, o Arcanjo Miguel, ele está ligado aos chakras laríngeo, que é aqui na glândula tireoide, e também no frontal, que é pituitário, né? Quando existe esse desequilíbrio desses dois chakras, nós vibramos no fracasso, na insegurança, na ganância, na submissão, na arrogância e na tirania. Por isso que vem essa força de combate do Arcanjo Miguel nos vícios. E quando a gente invoca essa proteção do Arcanjo Miguel, nós estamos quebrando todas essas barreiras de nossa vida. As cores, quem quer vibrar no azul, o índigo também. E quem quiser cristais, geralmente é a pedra cianita, né? Que diz que é a pedra do Arcanjo Miguel, que é a espada. E tem esses outros também, água marinha, cianita, sodalita. Esses cristais azuis, eles representam essa força de Miguel. E quando a gente fala, eu falei com vocês todos, eu sou, eu sou, eu sou, o poder do eu sou, ele remonta lá desde o início. Quando Moisés perguntou pelo nome de Deus, ele disse, eu sou o que eu sou, né? Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. No Novo Testamento também, Jesus, né? Ele fala, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, está em João. Quando a gente invoca o poder do eu sou, nós estamos invocando o nosso Deus interior, o nosso Deus superior e fazendo uma sintonia. Sempre que vocês estiverem assim, tristes, cansados, eu sou luz, vocês vibram, eu sou luz, vocês vão ver uma expansão na aura de vocês, crescendo mesmo. Mas peça com fé que vai chegar.